André Mendonça, senhor ministro André Mendonça, se alguém conhece o André Mendonça, sim, tem o WhatsApp dele, passa pra ele, por favor. Deus te escolheu, cara, não tem outra explicação. O Brasil tá afundado na lama da corrupção, chega a ser pornográfico. O povo estava desanimado, as pessoas estavam desanimadas. Deus colocou na sua mão a ferramenta para limpar essa nação, para passar a régua. Todo mundo percebe como ilegal e sabe que o dinheiro não era para a dona Viviane Barça Moraes, era para o Alexandre, ele estava sendo contratado como lobista. Por quem? Por um cafetão. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. André Mendonça não vai aceitar delação se Vorcado não entregar tudo sobre ministros do STF. É isso mesmo. O ministro André Mendonça está disposto a aceitar a delação desde que ele revele fatos novos ou dê pistas novas para o que já sabemos. Não vai aceitar enrolação. O colunista do O Globo, Merval Pereira, afirmou que Daniel Vorcado terá de delatar ministros do STF. Diz o artigo: a delação premiada de Vorcado só valerá se ele der caminhos para provar tudo o que já sabemos e mais o que a gente não sabe, provavelmente muita coisa que a gente não sabe. O ministro André Mendonça está disposto a aceitar a delação desde que ele revele fatos novos ou dê pistas novas para o que já sabemos. Não vai aceitar enrolação. Por exemplo, se ele não explicar a relação com os ministros do STF, não vai aceitar. É ridículo fazer delação, sem contar o que todo mundo já sabe pelas informações que se tem até agora, e vai ter que denunciar o dinheiro, com quanto vai ficar, quanto vai entregar, mas vai ter que devolver muito se quiser ficar com algum de sobra. Inesperadamente, PF inocenta Bolsonaro. É isso mesmo. A Polícia Federal voltou a concluir que não há elementos que comprovem a interferência indevida do ex-presidente Jair Bolsonaro na corporação. Essa é a segunda vez que a instituição chega a esse entendimento, agora após revisão realizada na atual gestão, conforme divulgado pelo jornal Estadão. A reanálise do caso ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a reabertura do inquérito diante de novos questionamentos apresentados ao processo. Mesmo com a revisão dos dados já coletados anteriormente, a investigação não identificou indícios suficientes para sustentar eventual responsabilização criminal. Essa corrida o Brasil vai acompanhar de perto. Mas antes de falar sobre o que está acontecendo nessa disputa entre Vorcado e Moraes, uma coisa a gente tem que dizer, gente. O Moraes é um cara diferenciado. Eficiente, rápido, ágil, criativo. Ele, só para você ter uma ideia, quando a COAF começou a vazar as movimentações absurdas da esposa dele, pau, Moraes proíbe o COAF de investigar movimentações atípicas. O Comando Vermelho e o PCC vibraram de alegria. Imagina, todo mundo que é criminoso no Brasil tá festejando. Aí, de repente, o Moraes, que usou a delação sem fundamentação nenhuma, através de coação e intimidação para prender Bolsonaro e mais uma dezena de pessoas, se vê como sendo o objeto de uma outra delação, que é a do Vorcado. O que o Moraes decide fazer? Puxa lá de 2021 uma ação do PT, uma ação que o PT entrou, isso não pode ser esquecido. O PT queria acabar com as delações, porque senão não ia sobrar ninguém da esquerda. Então ele pegou uma ação que ele tinha arquivado, presta atenção, ele arquivou essa ação para poder condenar Bolsonaro. Depois que o Bolsonaro está condenado, agora que ele é o alvo de uma delação, ele retira essa ação para anular as delações de pessoas que estejam presas e vários outros critérios que ele vai, basicamente anula a delação. Aí a defesa do Vorcado ficou sabendo disso, obviamente. E eles pensaram, minha nossa, agora se o Moraes conseguir aprovar isso no plenário do STF, o Vorcado vai ficar preso para sempre, porque ele não vai poder fazer delação mais. A defesa do Vorcado entra em modo desespero. O banqueiro Daniel Vorcado, dono do Banco Master, corre contra o tempo para fechar um acordo de delação premiada. Os advogados montam uma força-tarefa para concluir e entregar a proposta nos próximos dias, diante do avanço de uma ação no Supremo Tribunal Federal que pode impor novas regras para esse tipo de acordo.
O processo movido pelo PT já foi liberado para julgamento pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre os pontos mais sensíveis está a possibilidade de restringir medidas como buscas e apreensões baseadas apenas em declarações de delatores. Qual que é o medo do Alexandre de Moraes? Se o Vorcaro faz uma delação dizendo que sim, vou dar um exemplo para você. Sim, o Moraes me ajudou a bloquear algumas investigações, Se ele fala isso na delação, aí a Polícia Federal pode pedir pro Fachin autorizaria e a Polícia Federal faria uma busca e apreensão na casa do Moraes. Imagine uma coisa dessa aqui, cara. Busca e apreensão na casa do Moraes. O que o Moraes está tentando fazer? Ele pegou uma ação que ele tinha arquivado para votar no plenário, para que não possa ter busca. Tipo assim, ó, gente, volta aí para mim, por favor, senão eu vou ter busca e apreensão, cara. O Vorcaro vai falar. Meu Deus do céu. Outro alerta... Peraí, deixa eu voltar aqui, porque esqueci. Vamos lá. Envolve as chamadas delações cruzadas, como que estaria sendo negociada entre Vorcaro e o cunhado dele, o empresário e pastor Fabiano Zettel. Lembrando, Alexandre de Moraes voou 8 vezes nos jatinhos, né? 7 vezes no do Vorcaro. E uma vez, que não pode ser esquecido, foi nesse cara aqui, ó. Voou no aviãozinho dele, um avião que não tem táxi aéreo, ou seja, ele não pode vender trajetos, como o caso da empresa lá do avião do Vorcaro. Então não tem explicação em por que o Alexandre de Moraes voou no avião desse cara. Não tem explicação, a não ser que ele estivesse pagando algum serviço aí pro Moraes. Pastor Fabiano Zettel. A proposta em análise no STF prevê que esse tipo de colaboração não tenha valor por si só, exigindo provas adicionais. Hoje, Vorcaro está na segunda fase da delação. Ele assinou Cara, você tá de brincadeira? O Moraes, a cada ação que ele toma, ele tá assumindo a culpa. Vocês entendem isso? Ele tá admitindo que ele é culpado. Só que como ele é ministro do STF, ele vai usar todas as suas ferramentas, todas as suas prerrogativas para tentar barrar isso aí. Termo de confidencialidade com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal em março, após ter a prisão mantida pelo Supremo. As duas instituições conduzem juntas a negociação. Lembrando, André Mendonça... André Mendonça, Deus te escolheu. Peraí, André Mendonça, senhor ministro André Mendonça, se alguém conhece o André Mendonça, sim, tem o WhatsApp dele, passa para ele, por favor. Deus te escolheu, cara, não tem outra explicação. O Brasil tá afundado na lama da corrupção, chega a ser pornográfico. O povo estava desanimado, as pessoas estavam desanimadas. Deus colocou na sua mão a ferramenta para limpar essa nação, para passar a régua. Não aceite acordo. Não aceite articulação, não seja STF Futebol Clube, seja Brasil Futebol Clube. Cara, você tem tudo para entrar para a história desse país, assim, seriamente, para ser uma personalidade que as pessoas vão estudar e vai ser falado nos livros de história. Você foi colocado aí por uma razão. Você sofreu, você foi humilhado várias vezes pelo próprio Alexandre de Moraes, mas tudo aconteceu da forma que Deus escreveu. Você está aí por uma razão, não desista. O Brasil está orando por você, André Mendonça. Sem brincadeira, eu sei de gente que chega para mim e fala, eu tô orando pela sua proteção, porque eles acham que vão fazer maldade contra você, e para que você tenha coragem de fazer o que é certo. Então, nessa corrida entre Vorcaro e Moraes, os dois vão perder, porque o Brasil tem que ganhar. Olha, a Folha de São Paulo publicou nesse fim de semana uma notícia que é inacreditável. Não é só no Brasil isso é possível. Seria cômico se não fosse trágico. Mas a Folha diz que petistas estão começando a criticar o STF para reduzir desgaste com o caso Master e quebrar o monopólio da direita. Eu vou te explicar por que o Lula agora começou a ser o inimigo número 1, supostamente inimigo número 1 do Supremo, e qual a estratégia dele por trás disso. O fato, meus caros, é o seguinte: o Lula, ele entendeu, as pesquisas mostraram, as recentes pesquisas trouxeram que o STF vai ser o cabo eleitoral dessas eleições e que vai vencer aquele que prometer desgastar o STF, que o senador que vai vencer será o senador que prometer impeachment ministro do STF, que o deputado que vai vencer é aquele que vai prometer combater o STF e que, claro, o presidente que vencer também será aquele que vai mostrar
que o STF não deverá ser um parceiro, não deverá ser um aliado, não deverá mais haver consórcio estatal entre STF e governo federal, como houve durante todo o governo petista. E o Lula, vendo essas pesquisas que expuseram isso explicitamente, ele fala, opa, então agora o que eu faço? É só mudar de lado. O Lula é assim, ele não muda ele não muda as coisas, ele muda o discurso sobre as coisas. Ele acha que isso é suficiente. Então ele começou a dizer agora que o STF é o grande problema do país, ele começou a dizer agora que tem que combater a corrupção no caso Master, ele está dizendo que vai se descolar do ministro Moraes, e esse papinho todo. Repito, o Lula muda sempre a narrativa, chegou a dizer até que a democracia era relativa, não é? Que a Venezuela era uma democracia, que Cuba era uma democracia. É impressionante como o Lula não tem vergonha de fazer isso, mas ele faz. Daqui a pouco eu ainda vou ver o Lula dizendo que o problema do país é o PT. Só faltava essa, dizer que está desejando que os petistas fiquem na cadeia. Talvez ele condene até a sua descondenação. Quem sabe a gente não veja o Lula dizendo em algum momento que o problema do país é o Lula, que é preciso tirar o PT e que Lula, vai tirar o Lula e o PT do país. Pô, é muita vergonha, ou falta de vergonha, melhor dizendo, na cara, né, dizer-se alguém combativo ao STF. O Lula, ele só conseguiu governar até agora por conta do STF. Ele próprio assumiu em entrevistas que a governabilidade do seu mandato depende do STF, depende mesmo. Se você pegar pesquisas, inclusive levantamentos estatísticos que foram feitos, está lá demonstrado que de cada 10 decisões dadas sobre o governo Lula do STF, 8 ou 7, elas são favoráveis ao governo Lula. Portanto, se não fosse o STF, o governo Lula não conseguiria obter maioria em lugar nenhum, nem no Congresso, em nenhum outro lugar que ele não bancasse pagando, ou que não tivesse esse tipo de aliança com o STF, que sabe-se lá de que ordem que é, se é que não é também dessa ordem. Então, meus caros, o fato é que o Lula é o STF é o Lula. Esse consórcio estatal formou-se e teve filhos, já está em união estável, vive há muito tempo junto, não tem mais como descolar. O Lula vai tentar o que for possível para dizer que ele é um combatente do ativismo judicial do STF, mas o Lula, na verdade, ele, o PT e o seu governo são filhotes justamente desse ativismo do STF. Se não fosse o STF, aliás, o Gilmar Mendes disse isso, o Lula, inclusive, talvez estivesse até hoje na cadeia. O STF criou o Lula criou esse STF. A descolar um do outro é como você querer separar gêmeos univitelinos. São idênticos, são grudados, não se separam mais. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, se você gosta das minhas análises e quer ficar esperto... O Lula larga a mão até do próprio filho, né, se for para salvar sua pele, né? Então aquela história do INSS, né, que chegou até dentro de casa ali por meio do Lulinha, ele veio com aquela desculpa muito ridícula, né, de que chamou o filho e disse: se você fez algum mal feito, vai pagar por isso. E é uma conversa nada crível, né, porque qualquer pessoa se questionou. Sim, e o que o filho respondeu? Então todo mundo sabe que aquilo não aconteceu, né? Era o Lula tentando bancar o intransigente com corrupção e queimando até o próprio filho, que daqui a pouco ele diz que é do Bolsonaro. Vai saber. Então essa mensagem dele para o Alexandre de Moraes, que ele disse naquela longa entrevista do ICL, que ele ia repetir exatamente como ele conversou cara a cara com o ministro, né? Ele falou: eu virei para o companheiro e disse, né, olha, fala que o escritório da sua mulher, ela faz o que ela quer, né? Você não tem como mandar nela, você está afastado há 15 anos das atividades do escritório e pronto. Né, como se fosse uma questão, o problema é que o povo percebe como imoral, mesmo não sendo ilegal. Mentira! Todo mundo percebe como ilegal e sabe que o dinheiro não era para a dona Viviane Bassi Moraes, era para o Alexandre, ele estava sendo contratado como lobista. Por quem? Por um cafetão. Né? Você começou mostrando ali justamente as festas do Vocaro, né, com
broche e tudo para poder ter acesso às garotas, né? Prostitutas, né? Vamos ser claros. A mídia tratou como modelo, né? Modelo é sempre aquele eufemismo, né? O que você faz da vida modelo? Você já desconfia, né? Nem toda modelo, obviamente, é prostituta, mas quase toda prostituta gosta de dizer que é modelo, né? Então, é evidente que o Vorcaro estava agindo como um cafetão. Ele é praticamente um Jeffrey Epstein brasileiro, né? Tupiniquim. Era disso que se tratava. E num dos telefones, parece que são 7, sei lá, num dos telefones tinha 8.000 vídeos que a Polícia Federal está observando, investigando, analisando. Imagina o que não tem nesse troço, né? Então não é uma curiosidade de fofoqueiros, né? É uma questão que interessa à República. Porque se tem ali ministro do Supremo, se tem ali gente importante do Executivo participando desses eventos, a gente sabe que tem um custo, que provavelmente o Vorcaro filmou essa gente, ele tem ali um famoso dossiê, um compromate. Então, de novo, né? Decisões tomadas por essa turma toda em relação, por exemplo, a coisas do interesse do Vorcaro estão comprometidas, isso é óbvio, né? Então isso é do interesse da democracia. Aí vem o Galípolo para estragar a narrativa do Lula, né? A Malu Gaspar, que tem feito um bom trabalho sobre o escândalo do Master, ela escreveu essa semana uma coluna sobre isso, né? Mostrando exatamente isso aí, né? Quer dizer, o Lula contava com toda uma narrativa para se afastar do escândalo, sendo que o Guido Mantega recebeu 8 milhões do Master, o Lewandowski recebeu quase 3, ele recebeu o Vorcaro no Palácio do Planalto fora de agenda oficial. Tirando esses detalhes, né? Ele tenta se afastar. E aí ele contava o quê? Com o Galípolo dizendo que a culpa é do Roberto Campos Neto e, portanto, do governo Bolsonaro. Né? Aí vem o Galípolo e estraga toda a narrativa, rasga o script e diz: não, isso não foi culpa do Roberto Campos Neto. Né? Ele não tinha como ter praticado alguma intervenção no Banco Master à época, porque não tinha as informações necessárias que conhecemos depois. Então rasgou toda a narrativa do Lula. Né? Então nem o Galípolo, que foi indicado por ele para o Banco Central, está ajudando nessa narrativa fajuta. Então, Lacombe, de novo, né, as pessoas já se deram conta do que está acontecendo. Tem gente que quer ficar no mundo da lua, se fingir de alienado, porque senão vai ter que constatar o óbvio, né? A República toda foi tomada por um bando de safado, um bando de corrupto, e são os mesmos, né, por acaso, claro que não é por acaso, né, que estavam ali julgando e condenando a turma da direita, né, perseguindo, censurando, e tudo isso com a narrativa de que era para salvar a democracia. Ninguém mais cai nessa. Todo mundo já entendeu que era pura corrupção e que precisavam se livrar justamente de quem incomodava, de quem estava ali sem participar desses escândalos. Jair Bolsonaro não aparece em nenhum, né, desses, assim como toda a turma do Novo e por aí vai. Né? O Nicolas, muita gente do PL, esse pessoal não está nesses escândalos. Então, restam as narrativas. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!